Ótimo dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Sal e Luz. Amar o próximo como a ti mesmo. Como será isso? Como você tem se amado? Como você tem cuidado de você? Para conversar hoje conosco aqui sobre isso, trazendo luz para a sua vida e um tempero para o seu dia, Fabiana Moss. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada, meu amor. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todos vocês. E sim, vamos falar hoje sobre o se amar. Para conversarmos hoje, Fabiana Moss. O que significa perder-se de si mesmo, Fabiana? Então, perder-se de si mesmo é você se desconectar com a sua essência. É quando você percebe que a vida está cheia demais de afazeres do que de si. É quando você sente um vazio e você fala, ué, cadê eu nessa história? E aí você se perde. É quando você percebe que você está desconectada. Isso é se perder de si. E hoje em dia é a coisa mais fácil que tem. Devido a casa, filhos, tarefas. E a gente está naquela fase de fazer para o outro, né? Nós fomos educadas a cuidar do outro, a olhar para o outro, a se doar para o outro, só que a gente esquece de si. E aí a gente se desconecta. Em que momento da vida esse sentimento ele pode aparecer? Relacionamento, casamento, o que acontece que muitas das mulheres que estão nos assistindo, elas começam a se perder e não se percebem? Excelente pergunta. Justamente nesses momentos de transição da vida, da fase da adolescência para a maturidade, de uma conexão com filhos, da conexão com o casamento, com o trabalho, com as responsabilidades do trabalho, é quando a vida começa a exigir mais de você. E só que nesse meio acontece algo muito ruim, que é a comparação e o querer dar conta. Então, quando eu me torno mãe, quando eu me torno mulher, né, esposa, quando eu me torno uma empresária, eu começo o quê? A querer sempre chegar com aquele olhar, não, mas eu tenho que ficar igual fulano, ciclano, e aí você se cobra, e é nesse momento que você escorrega, aquela hora que você realmente se perde. A síndrome da boazinha, como identificar essa mulher que se perdeu, querendo dar conta de tudo, fazer tudo, e se deixando para trás, abandonando a si mesmo. Como identificar isso? Marta, o que acontece? A síndrome da boazinha, muitas vezes, é difícil de identificar, justamente como eu falei um pouco lá atrás, porque a nossa criação, a criação da mulher, normalmente você tem que dar conta, é você que vai educar, é você que vai cuidar da casa, você não pode falar não pro seu pai, nem pra sua mãe, você tem que ceder o que é seu pros outros, né? Assim, empresta a boneca, deixa, vai lá. Você sempre foi educada, né? Nós, eu falo você, nós, mulheres, a sempre estar cedendo para o próximo. Então, quando vem a maturidade, a gente continua com essa carga de querer ser boazinha. Então é aquela coisa que eu sempre falo, é aquela amiga que sempre liga pra você, que você já sabe qual é a ladainha dela, e aí você mesmo assim não consegue dizer, amiga, agora não posso. Então, isso é a síndrome da boazinha. Então, e você, como é que você identifica? É quando você fala o sim pra pessoa, mas dói em você. Aí você percebe que você está sendo boazinha demais e ruim com você. Boa demais e ruim com você. Boa com o próximo, mas você mesmo, você deixa de se enxergar e de se valorizar. Fabiana, muitas pessoas, elas vivem essa síndrome da boazinha. É simples sair desse posicionamento, desse lugar? Não, não é simples. É possível? É. Eu falo que é como se fosse uma academia de ginástica. Quando você vai começar a fazer uma musculação, você entra na academia com aquele músculo bem rasinho, bem fraquinho, e aí você precisa ter uma consistência, uma dedicação e uma autorresponsabilidade. Então, como sair dessa síndrome da boazinha? Primeira coisa é identificar. Eu estou realmente precisando, você tem que querer. Né? Então, isso é o principal. E aí você começa de forma saudável a treinar pequenos nãos. E uma coisa que eu sempre falo, e eu vou deixar aqui bem claro,
Quando você chega para alguém e fala assim, não, eu não posso, ou eu não vou a tal lugar, saiba de uma coisa, você não está falando não para a pessoa. Você não está falando não para sua mãe, não está falando não para sua amiga, nem não para seu marido. Você está falando não para a situação. É isso que eu sempre falo. Fica mais leve, Marta. Porque se você me pedir alguma coisa, eu falar, não, Marta, eu não posso ir no mercado com você. Eu não falei não para Marta. Não, Marta, eu não quero mais você como minha amiga. Não, eu só falei, eu não posso ir agora no mercado com você. Então, percebe? Então, é esse treino que a gente precisa fazer. E começar a dizer mais sim para si. Muito bem. Mas, Fabiana, será que esse lugar de síndrome da boazinha se esconde por trás dele uma aprovação? Essa mulher que diz sim para todas as coisas, o que está por trás disso de verdade? Será que ela não se valida desses sims que ela dá para as pessoas e para si mesma, não? Com certeza, Marta. Você já conseguiu captar. A síndrome da boazinha, por trás, está sempre aquela frase de que eu não sou boa o bastante. Eu não me sinto merecedora, eu não sou boa o bastante, e com isso eu preciso estar sempre disponível para o próximo. Então, quando eu não me enxergo como ser divino, não me enxergo a minha essência, não enxergo aqui o meu valor, a minha capacidade, eu quero, então, ser sempre a boazinha com os outros e eu me perco, aí a autoestima está baixa, a autoconfiança zerada, você está sempre nesse papel de não ser boa o suficiente. Então, é aí que a gente precisa trabalhar, não é só a síndrome da boazinha, é identificar aonde que esta mulher está se sentindo desvalorizada por si, não é nem pelo outro, é por si, porque tudo começa aqui dentro. Então, aonde que ela está se sentindo não merecedora e aí sim trabalhar isso. Muito bom. Essa mulher que está se desmerecendo, muitas das vezes essas coisas acontecem ainda na infância. Traz pra gente um exemplo, traz pra gente alguma coisa que quem está nos assistindo possa se identificar. Sim, vamos lá. Na infância, eu gosto muito de usar uma ilustração até muito simples, tá? Quando você vai para o colégio, está aprendendo a ler e escrever, você faz aquela cartilha para desenhar e você faz aquela letra linda, né? Enfim. E aí o que acontece? Quando a sua professora chega e te elogia perante a sala, você já está criando na sua mente, tipo, opa, eu preciso fazer sempre o melhor para os outros porque eu vou ser sempre elogiada. Na cabeça, gente, eu estou falando isso aqui com uma cabeça de criança, tá? É só pra gente entender como isso é só um exemplo. E aí você chega em casa feliz, dizendo, a professora me elogiou, o pai e a mãe reforçam isso. Exatamente, faça sempre o melhor, seja sempre a boa aluna, seja sempre tudo isso, então você vai crescendo o quê? Entendendo que para ter valor, para se valorizar, para chegar onde você quer, você tem que sempre fazer, além, muitas vezes, do que o necessário e a autocobrança gera muito. Então, quando eu aumento a minha autocobrança, eu desvalorizo pequenas coisas que eu faço. Eu não consigo enxergar o meu pequeno valor diário. Não, eu tenho que sempre fazer algo muito maior. Eu não consigo enxergar as minhas boas ações durante o dia, porque eu me cobro muito. E aí é ladeira abaixo. Desencadeia essa síndrome e essa necessidade de aceitação das pessoas, né? Muitas mulheres estão nos assistindo e elas servem em casa, trabalham, fazem muita coisa para muita gente e, na verdade, muitas delas fazem aquilo que elas não gostariam de fazer, mas só para receber, de repente, um agrado, um parabéns. Vamos ensinar essas mulheres a sair disso hoje, vamos dar dicas para elas, vamos tirar essa mulher desse lugar, porque muitas mulheres estão nesse posicionamento, né? Quais são os fatores sociais, culturais, que podem estar aprisionando essa mulher nesse lugar? Marta, eu amo quando eu venho em programa de televisão, quando eu venho em podcast, quando eu venho em várias redes sociais, porque isso aqui abriu um canal maravilhoso, só que também trouxe uma coisa chamada vídeos rápidos e muitas comparações.
Então, o que acontece? Isso, no modo social, vamos falando aqui, o que acontece hoje em dia, existe esse olhar para essa rede social de muito aquela mulher, aquela pessoa, a grama do vizinho, né? Então, quando eu começo a me colocar nessa posição, e isso, hoje em dia, não tem como a gente fugir mais da rede social, e ela é usada para isso, então essas condições sociais, nesse sentido, é muito ruim. E claro que, quando você também entra no papel também de se julgar o outro também dentro da rede social. Então, é aquela coisa que hoje em dia você tem essa facilidade de apontar, falar, dar sua opinião de forma até muito contundente, né? Você se esconde atrás de uma tela, né? Só que com isso também você acaba se maltratando, porque tudo que eu jogo pro outro, com certeza volta para mim. Entende? Então, todos esses fatores parece bobeira isso, mas não é. Quando você olha como você se relaciona com a rede social, quando você se relaciona com a sociedade, é aí que você precisa entender como você está. Essa cobrança exagerada das mídias, né, aparência, fala, postura, isso pode desconectar a mulher de si mesma. Total. Toda vez que você vê, esse é o melhor corpo, é o corpo ideal, veste essa roupa, que essa aqui é a roupa tal, né? Uma coisa é você andar na moda, você querer se vestir bem, então outra coisa é você querer ir para uma academia realmente, para você exercitar o seu corpo, a sua casa, para você se sentir bem. Agora, outra coisa é quando você aponta e fala, é só isso que é o que vai te fazer feliz. Aí me preocupa muito quando você vê que a sua felicidade está atrelada a alguma coisa do outro lado da tela. E sempre é o olhar do outro, né? A aprovação e buscar a aprovação do outro. Isso é mais sério do que nós imaginamos, porque muitas mulheres estão nesse lugar, presas nesse lugar. Como se encontrar, como achar essa autoafirmação de si mesmo, esse autoconhecimento? A primeira coisa é se olhar. Qual foi a última vez que você realmente se olhou no espelho? Mas se olhou sem perceber o seu cabelo, sem perceber sua maquiagem, sem perceber o seu corpo, é olhar a sua essência. Qual foi a última vez que realmente você se olhou nos olhos e disse, oi, o que eu estou precisando? O que eu estou querendo? É isso, Marta. É muito fácil, mas muito profundo. Não existe aqui, porque eu poderia vir aqui e falar, olha, tem um curso, tem um algo, tem alguma coisa extraordinária. Não. É só você dar o tempo de se perceber. Coisa que a gente não está fazendo, a gente está atropelando. Então, esse olhar. E aí, claro, você começa a fazer todo um trabalho de autorreconhecimento, né? De que se reencontrar. Sabe, quais são os seus valores? O que você quer realmente? Né? O que você quer para o seu dia, para as suas 24 horas? Não precisa pôr nenhum propósito gigante. O que eu quero evitar de fazer por mim hoje? Exemplo, de me maltratar por palavras? De chegar para mim e falar assim, sua burra, faz tudo errado mesmo? Não é comum? Muitas vezes você ouvir isso, você falar isso, né? Então eu comecei a falar assim, não, hoje eu não vou me maltratar por palavras. Hoje eu escolho realmente me elogiar. Ou quando eu me pegar me criticando, eu vou romper isso e automaticamente eu vou falar, puxa, mas que legal, você fez tal coisa hoje que foi legal. Qual foi a última vez que você se elogiou? É isso. Amei essa colocação. É uma escolha. Amar-se é uma escolha. Né? Você, de repente, está nos assistindo em casa, não parou hoje para se olhar no espelho e se autoelogiar. E não tem nenhum problema com isso. Isso é muito bom. Essas mulheres, a gente conversa com muitas mulheres todos os dias, né? A gente vê, ouve casos. Perceber essa mulher presa num papel que, na verdade, não é dela. Como se ela fosse uma impostora. Uhum. Como fazer com que essas mulheres se percebam nesse lugar? Né? Quais são os sinais no dia a dia de que ela, na verdade, não está feliz? Bem,
o não estar feliz acaba sendo até muito fácil de você identificar. Eu falo que quando você está tudo em excesso, né? Uma felicidade em excesso, desconfie. E, claro, a tristeza também em excesso, desconfie, que aí já pode ser uma depressão, enfim. Mas como se você percebe que essa mulher não está feliz? É quando ela vai deitar e ela fala assim, o que eu fiz pra mim? Aonde que eu estou, sabe? Depois de ter feito, fez, e ela para e fala assim, tá, mas e aí? O que eu fiz por mim hoje? É um vazio, realmente é um vazio. Você pode estar bem dentro do seu casamento, estar com seus filhos encaminhados, você pode estar num bom emprego. Não estou falando que essa mulher tem que estar infeliz na vida pessoal dela, não é isso. Muitas vezes as mulheres estão com a sua vida pessoal, profissional, amorosa, bacana, só que ela não está bem com ela. É aí que é a questão. Não é status, é autoestima, é autoamor, é isso. É o que eu estou fazendo por mim, pra mim. É isso que eu estou falando. Então, quando ela sentir que está um buraco, tá na hora dela acordar. Acordar, né? Antes que seja tarde demais. Sim. Essa mulher de hoje que ela ela precisa influenciar na casa, na família, no trabalho, ser mãe, ser profissional, ser empresária, CEO, dar conta de tudo. Essa mulher, ela pode se perder facilmente no caminho. Ela se perde facilmente no caminho. Como essa mulher pode entender que ela está desconectando de si mesma? E o que a gente pode fazer para se conectar de volta? É uma escolha, é uma decisão. Mas a gente só decide a partir do momento que a gente tem conhecimento de que nós precisamos mudar, né? Se eu não entender que eu preciso mudar, fica difícil. Mas como fazer com que essa mulher, ela entenda hoje que alguma coisa não vai bem? Porque tudo que ela faz em prol da família, do filho, do trabalho, e só para ser aprovada. Eu vou dar um exemplo de um caso meu, Sim. Tá? De uma pessoa que eu atendo, uma mentorada minha, que ela me passou um áudio, que ela tá com uns problemas maiores, enfim, e ela me ligou, passou um áudio. Ai, porque minha mãe isso, porque meu irmão, porque não sei o quê, porque aqueles porquês, né? E eu tô muito cansada. Aí eu falei, para. Quem foi que disse que você tem que dar conta? Aonde está escrito que você tem que dar conta? Ela parou. Aí eu falei, se você não for na loja lá com a sua mãe, qual é o problema? O máximo que vai acontecer é ficar mais um dia sem o celular. Qual é a prioridade desse dia? Era o seu sobrinho, que ele estava realmente precisando, que estava passando mal, ir para o hospital. Mas a sua mãe, o celular da sua mãe, você não precisa sair correndo do hospital para ir não sei aonde, para ir para a loja, para não sei o quê. Respira. Para de querer dar conta. Quando eu determino, escolho não querer mais dar conta, é como se você... Sabe aquela sensação de você tirar as amarras, de você tirar os cadeados e você voar? Quando eu falo, eu não preciso dar conta de tudo. Ui, que alívio! Ai, que delícia! É muito bom. É muito bom, Marta. Eu preciso, sim, eleger prioridades. Dentro desse caos aqui, dessas 24 horas, o que realmente eu preciso fazer? Lógico, existe uma responsabilidade. Mas o que não deu... não deu para ir no mercado comprar alguma coisa, tá tudo bem, come pão com queijo, que tiver em casa. Não deu tempo de comprar a janta, tá tudo bem. Sabe? É sobre isso. E olhar isso não como se maltratar porque não foi no mercado. É aquela coisa de também, nossa, mas eu não consegui ir no mercado. Não se maltratar. É simplesmente, tá tudo bem. Amanhã eu vou. E ponto. Se perdoar, né? Se permitir. Total, se permitir. Total. A gente começou falando aqui sobre amar o próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não tenho nem para mim aquele amor? Como eu vou dar o que eu não tenho? Muitas pessoas estão tentando dar o que não têm.
E aí vivem nessa correria, vivem nessa exacerbação. Por que o amor muitas vezes vem com cobrança? Por que existe a coisa chamada ciúmes? O que acontece? Amar ao próximo como a ti mesmo pode ser uma coisa muito fácil de falar. Mas olha só, se eu não me amo, se eu não transbordo o amor, se falta amor aqui, eu vou querer que a Marta supra esse amor em mim. Vamos pela linha de raciocínio. Aí, a Marta tem que me dar o amor que eu não sinto por mim. Então, quando a Marta arranja uma outra amiga, eu vou me sentir o quê? Totalmente ameaçada. Porque não, peraí. O amor da Marta vai ser dividido com uma amiga, ela vai deixar de me amar. Vê se você percebe. Aí se torna um amor doente, porque eu não tenho amor de transbordo. Agora, quando eu me amo, em plenitude, amor incondicional, não pode ter condição de, eu tenho que estar mais magra para me amar. Eu tenho que chegar no cargo tal para me amar. Só quando eu for mãe que eu vou me amar. Não, é amor incondicional. Quando eu tenho esse amor por mim, com todos os meus defeitos e com todas as minhas qualidades, virtudes, e ok, eu transbordo no amor. Então eu venho com a Marta, minha amiga, eu transbordo o amor. Aí quando ela vem com uma outra pessoa, eu vou transbordar. Então ali será que um grupo de mulheres de amor. É sobre isso. E essa percepção ela é maravilhosa, porque muitas pessoas hoje têm esse amor egoísta pelo outro, mas para satisfazer um vazio que tem em si mesmo. E um medo de perder a amizade do outro, a companhia do outro. E não deveria ser sobre isso. Eu amei essa colocação, porque ainda esses dias, Fabi, conversava isso com algumas amigas, e dentro das amigas umas têm dificuldade de dividir a amizade. E eu achei lindo, porque é essa percepção. Quando nós nos amamos primeiro, eu vou estar livre e pronta para dar para o outro. E vou dar em amor, e o tempo que eu tiver, aquilo que eu puder fazer, isso é maravilhoso. Isso é lindo. Pode falar um pouco mais disso? Eu fico encantada. Gente, olha só, vou falar. Eu fico encantada com ela, eu admiro essa mulher. E para quem não sabe, ela já foi minha terapeuta. Ela me ajudou muito. Então, se eu pudesse, eu ficava aqui, só olhando e só ouvindo ela falar. Eu fico encantada de vê-la falar. Muito obrigada pelo tempo que a gente caminhou juntos, tá? Gente, vale a pena. Você não tem noção da emoção que eu tô sentindo de estar com ela aqui. Tô me sentindo uma criança, mas pode falar. Não, então, vou aproveitar então essa oportunidade e vou te dar algo que eu acho que vai te ajudar a florescer cada vez mais o amor e o carinho que eu tenho por você. Que eu trouxe para você com todo carinho e amor. Eu não tenho isso. Ai, meu Deus. O amor é para florescer cada vez mais, né? Então, cuide com todo carinho e amor, que é um transbordo para você. Gente, muito obrigado. Como eu amo. Eu amo ganhar flores. Eu amo flores. Eu amo vida, eu amo cor. Muito obrigado, tá? E de fato, meu coração tá transbordando aqui, tá? Então me perdoa, eu tô olhando, sabe quando você fica olhando uma pessoa que você admira, que você gosta? É assim que eu tô hoje. Você sabe muito obrigada. Muito obrigada. Gente, olha que lindo, gente, olha. Eu vode deixar aqui, pode deixar por aqui, diretor? Pode sim. Pra ficar bonitinho, pra todo mundo ver meu presentinho. Ó, eu amei. E uma coisa que eu gosto da Fabi é que a gente é de verdade, né? A gente é de verdade. Então, assim, você que tá aí do outro lado ouvindo, preste atenção nos conselhos. Nós vamos precisar agora dar uma pausazinha para os comerciais e vamos tomar um cafezinho e uma água para ver se eu fico mais tranquila, porque eu tô emocionada com essa minha amiga aqui hoje. Você não sabe como ela me fez bem, gente. Comercial, pode chegar. Materiais elétricos e hidráulicos é na Casa Olímpica. Ferragem, tintas, ferramentas, tudo para a sua casa ser campeã nessa cidade maravilhosa chamada Petrópolis. A Casa Olímpica fica na Rua do Imperador 175. O seu Geraldo espera por você. Materiais para a sua casa é na Casa Olímpica. Sua marca tem algo único, mas será que o mundo está vendo isso?
Na OneCine a gente transforma essência em imagem e posicionamento em arte. Criamos vídeos que emocionam, marcas que se conectam e estratégias que fazem sentido. OneCine, a sua história com identidade e direção. Estamos de volta aqui conversando com Fabiana Moss. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças que ocorrem na vida de muitas mulheres. Um divórcio, um luto, a perda de um emprego. Como é que isso acontece? Como é que isso pode potencializar esse distanciamento de si mesmo? Eu falo que tudo isso se resume a um luto. Né? O luto não precisa só ser a perda de alguém. Quando você perde o emprego, quando o filho sai de casa, né? O ninho vazio. A síndrome do ninho vazio. Então, tudo isso é uma forma de luto, na realidade. E claro que a gente se vê, tipo, e agora? Porque imagina aquela mulher que se doou para o trabalho durante 16 horas do dia dela. Ou se doou para aquele filho também a vida inteira e ele vai morar em outro país. Ou também teve um casamento e aí o marido ou a relação ali, de alguma forma, estava já impraticável e se separam. Porque às vezes até a Marta, o que acontece? A relação dentro de casa tá ruim, só que acaba ficando aquele jogo de empurra, não, mas tá bom assim, sabe? Aquela coisa. Enfim, aí tem uma hora que não dá, não sustenta. E aí realmente vem essa ruptura. Nessa ruptura, a tendência, lógico e natural, é a gente sentir, não tem como, por melhor que possa ser. Vamos supor, meu filho foi morar num lugar bacana, conseguiu emprego. Eu não vou ficar triste por isso, não é verdade? Mas no fundo existe essa perda. Então, o que é importante olhar é entender que, será que eu estou precisando de uma terapia? Será se realmente eu estou precisando, nesse momento, eu não estou sabendo lidar com isso? Será se não está na hora de eu começar a pôr, talvez, aquela aula de canto que eu sempre tive vontade de fazer e nunca fiz? Fazer aquela faculdade. Então, assim, é começar a se priorizar em atividades que, de repente, durante a vida, você se doou tanto para o outro e deixou de lado. Então, fazer uma terapia, sim, às vezes é fundamental, o apoio de um grupo, algumas vezes, e pôr, sim, atividades. Se reencontrar nesse luto, nesse vazio. Muito bom. Quais são os sinais que indicam que essa mulher ela pode estar morrendo dentro de si mesma? E sem perceber, né? Morta, viva, mas porém morta. Um cansaço. É aquela coisa assim, até eu falar. Ai, tô tão cansada. Nossa, eu tô exausta. Sabe, essa fala o tempo todo. Ai, não aguento mais, eu tô cansada. Ou então, ai, olha, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tô agitada, eu tenho que fazer não sei o quê. Essa ansiedade também exagerada é um sinal. Quando você acorda e parece que você não dormiu quase nada, você dormiu até 8 horas, só que você acorda cansada, com peso, isso também é um sinal. Uma tristeza profunda, você está conversando com alguém, escuta até, sabe aquele comercial de margarina e você chora com uma dor que você não sabe de onde vem. Uma coisa é você se emocionar, outra coisa é você sentir uma dor e você chorar e você de repente não sabe nem por que está chorando. Então você tem que olhar isso até com um profissional para ver se você não está entrando num estado de depressão, para ver se você não está desencadeando um estado de ansiedade. Então é isso, qualquer coisa muito no extremo é muito importante dar uma olhada. Só que aí eu volto a dizer, mas eu não tenho tempo. Minha vida está tão corrida, eu não consigo. E aí é complicado, porque existem duas coisas, né? Ou a gente aprende no amor, ou aprende na dor. E eu sempre falo para as minhas mentoradas, por que esperar a dor para aprender? Para de querer deixar vir algo que vá te fazer mal para você mudar a sua vida. Não faz mais isso com você. Você não merece. Sabe, você não merece aprender na dor. Você merece aprender no amor. Então, se escolha agora. Cuide de você. Olhe para você, de verdade. Se escolha. Essa mulher agitada, a gente conhece muitas assim,
que elas vivem dizendo, não posso, não tenho tempo. Qual o conselho específico para essa mulher do agito? Tá? Essa que realmente ela se deixa se envolver com tantos afazeres, com tantos compromissos que não são os seus, para dar conta, ter aprovação, para essa mulher específica. Porque eu vou perguntar das outras, porque nós temos aquelas que estão deprimidas, aquelas que já estão tristes, uma tristeza que não sabe de onde saiu, daquelas que todo santo dia, não tá bom, tá ruim. Vamos cuidar um pouquinho de cada uma delas, elas têm comportamentos diferentes, tá? Vamos ajudar essa mulher que está nos ouvindo a compreender esse momento que ela está vivendo, o que nós podemos aconselhar para ela. Bem, vamos lá então para essa que não tem tempo, né? Então, o tempo todo fazendo. Eu fico brincando, pega o seu celular, para de usar esse celular para outras coisas, pega o celular, põe para despertar a cada 1 hora. Porque, lembra que eu falei lá atrás, a gente falou, é escolha, você querer fazer. Então, é exercício. Põe esse celular para despertar e se obrigue a parar 30 segundos. Gente, 30, eu não estou pedindo nada demais, 30 segundos. Para, nessa correria, põe a mão. É só isso. É isso. E aí você continua. Mas quando você começa a fazer isso de forma proposital, várias vezes por dia, você dá uma acalmada nesse cortisol que está no nível total. Claro que não é só isso, tá, Marta? A gente está dando aqui, né, por favor, tá sendo raso aqui. Raso. Tá? Mas eu tô falando aqui um exercício básico que você pode fazer agora que não tem a menor contraindicação. Ok? Isso. Então, faça isso. Por quê? Você vai começar a acalmar essa mente. E aí, quando for dormir, a mesma coisa. Fecha os olhos, põe e respira e se deseja uma boa noite de sono, uma noite calma, tranquila, serena. E diga, está tudo bem. Está tudo bem. Gente, fala pra você, põe a mão aqui, fecha os olhos e fala, está tudo bem, está tudo bem. Isso já traz paz. Isso já traz paz. Então, para essa mulher, eu acho que ela pode fazer isso sim. E é tão simples, tão simples de ser feito. Agora, essa mulher que não sabe nem explicar por que ela está triste, por que ela está chorando, o que nós podemos dizer para ela, assim, no momento? Bem, eu só quero fazer aqui uma observação, tanto para a primeira mulher e para essa e para as próximas, é o seguinte, nada substitui uma terapia, nada substitui, porque pode ser uma patologia, pode estar desencadeando uma depressão, e aí acompanhamento, tá? Então, eu tenho que falar isso para não achar que, é uma receitinha de bolo e vai funcionar. Então, eu tô fechando isso só para poder... Mas vamos lá, para essa mulher que está triste, eu gosto muito da terapia da escrita para esses casos. Então, esvazia esse sentir. E como que você esvazia o sentir? É literalmente escrever, não é digitar. Tem a terapia da escrita mesmo. Então você pega um caderno bonito e começa, o que eu estou sentindo? De repente na hora você não vai saber o que é. Mas deixa fluir. Faça uma pequena oração e fale com o seu coração, o que eu estou sentindo? E aí começa a escrever, vai esvaziando esse sentir. E aí pode vir choro, pode vir riso, pode vir o que for, mas deixa. Eu acho que isso já vai ajudar bastante. Olha, coisas tão simples no dia a dia que a gente pode estar fazendo por nós mesmos, né? Essa mulher agitada, aquela mulher que trabalha mesmo, o tempo todo ela se preocupa em se ocupar. Provavelmente ela deve estar fugindo de alguma coisa. Mas como quando ela percebe que, na verdade, é ela que se ocupa em se ocupar? Como a gente pode aconselhar ou trazer ela para a realidade? Essa mulher, a gente tem um nome de chamar de vez em quando, dependendo do papel, de workaholic, né? Que está o tempo todo precisando validar alguma coisa, né? É como se precisasse realmente sempre ter um selo de qualidade em tudo, ISO o tempo todo, de produção. Para essa mulher, a gente precisa entender para ela o seguinte, por que ela precisa se validar tanto no que ela faz?
Então, porque para enxergar essa mulher é um pouco mais profundo também, porque ela não está fazendo nada que está deixando ela mal. De certa forma, porque ela está produzindo, ela está ok na produção dela, ela está feliz com isso, só que ela não está se olhando, ela está escondendo alguma coisa. Então, eu volto a dizer, essa mulher precisa, o porquê que eu estou produzindo tanto? Gente, autoconhecimento. Autoconhecimento é o quê? É você se conhecer. É você se ouvir. Então, parar e perguntar por que eu preciso validar tanto o meu valor, vamos lá, ficou redundante, mas me validar tanto com a minha produção. Por que eu não estou me valorizando só por eu ser o que eu sou? Entende? Então, é olhar tudo isso. Não se achar merecedora de quê? O que pode estar escondendo esse comportamento? Então, Marta, é tanta coisa, né? Mas eu volto a dizer, a comparação para mim é um dos piores males da humanidade hoje em dia. O se comparar com o outro, com a aquisição do outro, com o relacionamento com o outro, com o filho do outro, tudo do outro, é você se colocar num lugar muito inferior. É você não entender o quanto que você é divina. É você não se valorizar como ser, como simplesmente ser. Você fica sempre se projetando naquilo do outro. E eu sempre brinco, mas de repente a grama do vizinho é artificial. Boa. A grama do vizinho, eu fico brincando. Lá em casa eu coloquei uma grama na minha varanda artificial. Aí eu brinquei, até fiz uma postagem, falei assim, não olha só, a grama aqui é artificial, entendeu? Por quê? Porque, gente, a gente não pode ter o parâmetro, a régua, de acordo com o outro. Valorize quem você é agora. Agora. Não, agora, hoje, já. Tá vendo isso aqui? Se valorize. Nesse momento exato. Isso aqui não é historinha, não é bonito porque, é a Fabiana, mas é a Marta. Não. A Fabiana e a Marta, nós somos iguaizinhas a você que está aí. Só que nós escolhemos, porque nós temos todos os nossos defeitos, nós temos todas as nossas qualidades, nós temos os nossos baixos, nossos altos, e nós aprendemos a se olhar, se valorizar e se permitir. Ninguém aqui é diferente de você. Só que nós fizemos a escolha de se amar no amor e não na dor. Se amar no amor. Amei isso. Todo esse comportamento dessas mulheres que ainda não saíram desse lugar pode trazer enfermidade no corpo. O corpo fala do que a alma não reproduz, né? Fala, Fabi, um pouquinho com a tua experiência, com o que você tem atendido, quais doenças de pessoas que chegam e que são determinantes de um estado emocional. Bem, vou falar o mais simples que eu acho que está aí para todo mundo ver. Quando você está com uma gastrite, né? Então, muitas vezes é você não conseguir digerir. Gente, volto a dizer, procure um médico, vamos lá, Sim. Tá? Vamos lá, gente. Só que existe uma coisa da patologia que já está no seu corpo, que você precisa cuidar sim com o médico, mas que você também fizer um trabalho paralelo com uma terapia, vai potencializar muito, vai melhorar muito, tá? Então, só para poder falar. Mas estou com uma gastrite, não passa, é um incômodo. O que você está engolindo? O que você tem vontade de falar e que você não fala, que você está... O famoso engolir sapo? Ou, não vou falar para não aborrecer, para não arranjar intriga? O que você está deixando de falar? Que aí vai para o estômago, vai para a garganta, vai para toda essa região aqui. Sabe, os seus joelhos, por exemplo. Eu falo isso por causa aqui de Fabiana mesmo. Quando eu comecei a ter problemas nos meus joelhos, eu comecei a estudar também o que isso pode causar. É falta de medo, de flexibilidade de ir para frente, medo de prosseguir, medo de dar aquele passo. Sabe? Se tornar um pouco inflexível, aquela zona de conforto. Porque o joelho é o que te leva, né? É o que vai. Então eu comecei a olhar e conversar, tratar, fui no ortopedista, tratei, mas olho para ele e falo, podemos prosseguir com o amor, vai dar certo, tá tudo bem, é fácil prosseguir, é tranquilo. Então você começa a fazer um trabalho de olhar o seu corpo
não só como uma carne, mas como um todo. Sabe? Então, na doença você consegue ver isso. A dor de cabeça, o que você vem acumulando, muitas vezes, de informações, de coisas que você não precisa. Sabe? Eu fico falando que tem um conhecimento obeso, sabe? Aquele conhecimento que você quer, mas você não põe nada disso em prática. E aí, quando você não põe em prática, você começa a acumular muita coisa nessa cabeça que não dá conta. Para quê? Mais ou menos isso. Muito bom. Esses dias eu tenho ouvido muitas mulheres falando sobre isso, sobre a questão dos joelhos, de não estar conseguindo andar, e dessa prostração. E como é importante você fazer uma terapia, né? Fabi, fala pra gente alguma experiência que você já teve em consultório, que te emocionou, que te alegrou, resultado. Fala pra gente um pouquinho. Só em lembrar esse caso eu já fico emocionada. Ela não tinha espelho. O único espelho que ela tinha em casa era um espelho pequenininho. E ela tinha que dar conta, né? Não dava conta de tudo, mas ela tinha que dar conta de tudo, de casa, de tudo, então ela não se olhava. E ela veio para a mentoria para mim, para o emagrecimento. Só que eu sempre falo que o emagrecimento é a porta do iceberg, né? Então, nós começamos a trabalhar esse emagrecimento, mas eu comecei a ver como é que é a sua casa, seu dia a dia, não sei o que, no espelho. E ela falava que ela não tinha tempo de se olhar, ela só cuidava da casa, de tudo. E nós começamos a cuidar desta casa, juntas. Né, com atividades, com olhar, com aprender a dizer não, de dividir tarefas. E aí ela começou a se olhar. Foi um trabalho que eu fiz bem de formiguinha com ela. De começar a se olhar no espelho pequeno, de tá tudo bem, então vamos juntas, é um batom, hoje eu escolho me olhar, hoje eu escolho me valorizar. E assim foi o trabalho. A mentoria normalmente são 3 meses, então foi um trabalho bem de formiguinha. E a última sessão dela, ela me mandou a foto. Ela colocou um espelho dentro do box dela. Dentro desse box. Então ela se vê hoje em dia exatamente tomando banho. Ela consegue se ver. E isso me emocionou tanto porque é isso, é você se ver por inteira. Sabe? E eu posso falar o nome dela aqui, é Cássia. Ela é incrível, não entendeu? Cássia, ela é incrível. E ela fala, Fabi, eu me vejo por inteira. E isso me deixou tão feliz, porque ela conseguiu pegar a essência da coisa. Ela conseguiu se ver, conseguiu se valorizar e conseguiu mudar as coisas no trabalho, da casa, né, dela, no funcionamento da casa dela. E isso é fantástico. É isso. Uau, que reconexão. Como fazer essa reconexão, né? Tudo parte de uma decisão. Talvez a mulher que está aqui nos assistindo hoje, com certeza, ela está ponderando, ela está pensando sobre isso. Mas qual é o primeiro passo que ela precisa dar para essa reconexão e para ouvir a sua própria voz? Vamos lá. Eu falo que é voltar para casa, isso, né? Mas estar disposta. Porque eu sempre falo o seguinte, o que é voltar para casa? Eu preciso estar disposta a pegar aquela condução, vou dar um exemplo, vou voltar para minha casa, aquela condução, aquele ônibus que vai passar por buracos, por curvas, por altos e baixos, e eu querer continuar ali, porque eu sei que esse é o caminho certo para eu voltar para minha casa. É um caminho complexo, mas você sabe, o seu coração... Tenha sempre em mente o seguinte, o seu coração é sua bússola. Então, quando eu tenho meu coração como bússola, por mais difícil que possa ser o lugar, mas eu consigo entender que não, eu estou no caminho certo. Então, para essa mulher, o que eu falo é isso. Gente, se ouça. Não adianta, se ouça. É sobre isso, se ouça. Tá bom do jeito que tá? Não, não está. Então, como que eu faço? Começando a se ouvir. Sabe? Começando realmente a entender o que eu quero. O que eu quero? Ah, a história da Alice. Eu sempre falo isso. O que você quer? Você quer ir pra onde? Ah, não sei. Então bota qualquer lugar. Qualquer lugar. Agora, se eu falo, não, peraí, eu quero me sentir melhor, eu quero me valorizar, eu quero me potencializar como uma profissional. Então, peraí, nós já temos um norte. Então vamos em prol disso. E o que a gente pode fazer por isso? Então, vamos pegar esse ônibus.
Vamos lá, várias paradas, ok, mas vamos juntas. De volta para casa, né? Como expressar, como explicar isso melhor? Vamos contar essa história? De volta para casa, como é que começou isso? De volta para casa começou há talvez 6 anos, mais ou menos isso, né? Não é mais ou menos isso? Uns 6 anos atrás, quando eu trabalhava só com emagrecimento, né? Que eu fazia mentoria só de emagrecimento. E eu comecei a entender que o emagrecimento era justamente a ponta do iceberg, né? De conversar com as mulheres, de entender o porquê do processo, aquela coisa da doença, né? Comecei a entender por que ela engordava, comia as suas emoções. E aí, justamente nesse processo comigo e com essas mulheres, eu fui entendendo que, cara, o problema não é a comida, não. Tem um negocinho a mais aqui. Vamos olhar isso agora. E aí, quando você começa a olhar, você começa a entender que você se desconectou de você. E aí, se eu estou... É como se eu estivesse fora do meu corpo. Entende? Eu estou fora da minha essência. Então, qual foi a coisa que eu falei assim? Não, peraí, eu preciso voltar. Voltar para onde? Para minha casa. Eu preciso voltar para cá. É aqui meu templo. É isso aqui. Então, a volta para casa começou. E de lá para cá, eu uso sempre esse termo. E aí, eu não trabalho só mais com emagrecimento, trabalho com a volta para casa. Que é voltar o quê? Para a sua essência, para o seu templo, para você, voltar para você. Maravilhoso. A volta para casa, ela tem trago muitas mulheres a um reencontro, a se reencontrar. Você tem feito alguns eventos, né? Sim, tenho feito eventos e vou fazer um agora em novembro também. Que é uma imersão. Novembro? Vou fazer também uma imersão. Eu já fiz vários eventos, workshops, Sim. palestras, mentorias, que eu também faço, que é de forma individual. Mas agora eu vou fazer uma imersão. Essa vai ser a primeira imersão mesmo, que vai começar numa sexta-feira, às 19 horas em Cachoeiras de Macacu, e vai até o domingo. Então começa de sexta a domingo. Eu reservei uma pousada exclusiva só para o evento. E aí nós iremos realmente trabalhar essa reconexão. Então nós iremos passar pela dor, pelo amor, pela autorresponsabilidade e, claro, sim, com metas, com planejamento, porque não adianta você passar um final de semana lindo, maravilhoso, eu saio dali e falo, e agora a vida real, o que eu faço? Lá é fácil, e agora o que eu faço no dia a dia? Claro que tem que sair com todo um planejamento. Então essa imersão é um reencontro, mas com um dever de casa. Tá, gostei. E de onde saiu essa ideia da imersão? Essa necessidade de fazer a imersão? Então, eu já fiz várias, eu já participei como aluna, vamos dizer, né? Sim. Então, e tem um resultado muito bom, porque o cérebro, ele trabalha muito bem com impacto emocional. Você consegue realmente extrair muitas coisas com impacto emocional. E você só consegue isso dentro de imersão, de coisas mais profundas, não? Porque às vezes nem pelo online você consegue, mesmo sendo 1 por 1, porque pode cair a rede, não tem como. Então, na imersão você consegue conduzir a pessoa mesmo tá juntinho, sabe? Então, aí você fica dentro desse espaço que é um lugar seguro e controlado. Então, dentro disso daí você consegue realmente trabalhar a pessoa. E aí a imersão surgiu. Poxa, já fez tão bem para mim, eu já fiz tantas coisas que me fizeram tão bem, por que eu não posso levar isso para outras pessoas? Então, a imersão ela veio nessa proposta. E é algo que realmente meu projeto daqui para frente é trabalhar mesmo em imersão, porque funciona, Marta. Sim. Funciona. Sim, com certeza. E essa imersão ela é para que tipo de mulher? Quem tem a necessidade de estar lá ontem? Gente, eu vou ser super sincera, para todas nós. Sabe, eu até falo, se tiver alguma imersão que eu tenho interesse, eu vou lá e vou fazer, ninguém está pronto, isso é em construção. Então eu falo que é para mulher que está sentindo esse vazio, é para mulher que quer falar assim, nossa, realmente eu estou tão perdida, sou boazinha demais, eu não consigo falar não. Para mulher que de repente está passando por um processo da síndrome do ninho vazio, para workaholic, é para essa mulher que se separou, e para mulher que também está tudo bem, eu acho que é isso. Nossa, mas está tudo bem, mas eu quero ir lá, de repente, ter um insight, ter uma sacada nova, porque, entendeu, com atividades. Eu falo que a imersão, não existe uma
um nicho, sabe? O que existe é querer melhorar como ser humano. É querer se olhar. Então, se conhecer um pouco mais. É sobre isso. E é muito importante. Durante muito tempo, terapia foi algo que muitas mulheres tinham como não tão necessário. Eu preciso de terapeuta, para quê? Né? E nós hoje, cada dia mais, nós percebemos a necessidade de terapeutas, né? E você é terapeuta já há quanto tempo, Fabi? Há 7 anos. Igor que me ajuda nessa contagem. Há 7 anos. E agora também formação em psicologia, né? Olha... Então, aqui, eu falo que tudo que eu faço é para poder agregar nesse trabalho que eu já venho construindo nesses 7 anos, né? Então, a terapia me trouxe para esse local e que eu tenho propriedade, eu me sinto muito confiante no que eu faço, eu tenho muita responsabilidade no que eu faço e por ter essa responsabilidade, eu falo, não, eu posso dar então o próximo passo, que é então agora na formação de psicóloga, né? Então, é sobre isso. Então, estudar o resto da vida, porque o humano, né? É um trabalho constante. Não existe aquela coisa, fiz terapia, ou fiz psicologia, ou tô pronta. Não, o ser humano está aqui, está tudo em mudanças diárias, né? O mundo está muito rápido e é preciso você estar estudando o tempo todo para poder ajudar o ser humano e se ajudar. Eu falo daí, tudo isso é para mim também. Né? Então, quando eu me curo, eu curo o mundo. É dessa forma. Muito bom. E o teu intento com essa terapia, psicologia, é trazer uma transformação para o mundo das pessoas. É nítido isso, a gente quando olha o teu trabalho, olha o teu olhar, vê os resultados que saem a partir do que você desenvolve, a gente percebe essa coisa humanizada, é muito próximo. Fabi, conta para mim, se você, dentro de você, esse caminho que você está fazendo, todo esse trajeto, olhar para trás, se perceber e ver o que você está se transformando. Conta um pouco dessa emoção. Tem uma frase que um grande amigo meu chamado Igor Rafael me disse uma vez, alguns anos lá atrás, e que me emociona até hoje, que ele falou assim para mim: Fabiana, tem uma avenida se abrindo para você. E eu vejo a Fabiana lá atrás, claro que tenho ainda um caminho enorme para percorrer, mas hoje sentada aqui, dá vontade de falar para essa Fabiana, valeu a pena, tá valendo a pena, sabe? Então, quantas vezes eu já pensei em desistir? Igor Rafael tá aqui, sabe? Ele, meu confidente, meu amigo, meu parceiro, amicíssimo, ele sabe quantas vezes eu liguei para ele, amigo, tô cansada, que é normal. E eu não desisti. Eu falava, vou desistir, não quero mais, esse é o último mês. Aí eu vinha com uma proposta maior. Eu falei, você não desistir? Não, agora eu vou fazer isso aqui não der certo e pronto, sabe? E eu tô muito feliz, assim. E é sobre isso. Desista não. Não desista não. E olhando para trás, faria tudo de novo. Tudo de novo. Sem exceção. Que conselho você daria para Fabi que começou? Existem várias Fabis hoje no meio do caminho. E como qualquer pessoa, a gente pensa em desistir num dado momento da vida. Por causa dos desafios, olhando para Fabi. Porque houve uma história para Fabi ter decidido entrar por esse caminho. Conta um pouco para a gente, para que quem está em casa entenda que nós não podemos parar por causa dos desafios. Eu trabalhei muito com a síndrome da impostora comigo, que eu acho que é uma coisa que muitas mulheres trabalham. Eu achava que eu era falsa no que eu fazia, né? Então, eu venho do processo de obesidade, e aí eu passei, sim, por uma bariátrica, e aí veio a coisa do reganho, aí eu tive que trabalhar tudo isso, trabalhar as emoções, trabalhar tudo. Então eu achava que eu era falsa. Como assim? Você está falando sobre isso, mas você
tá ali comendo, porque eu imaginava que isso era comida, até eu ver que eram as emoções, aí aquilo que eu falei mais lá atrás. E aí, o que eu falaria para essa mulher é o seguinte: você não é impostora, você só é humana. Você só é humana. Então, você está errando aqui, é natural. Você está aprendendo. Não se maltrate por errar. Só não faça a mesma coisa o tempo todo. Se não está dando certo dessa forma, trabalhe de uma outra forma. É igual a educação. Se falar não está adiantando, então pratica outra coisa com atitudes. Pare de falar e vai fazendo. É assim que a gente faz, né? Então, eu falaria isso para essa mulher: você não está errada, você não é impostora, você só é humana. Então vai. Vai. Vai, põe a fralda e vai. Adorei. Fabi, então, síndrome da impostora, né? Não é o nosso assunto, mas é interessante. Muita gente que está nos assistindo precisa também entender esse momento, dessa sensação de síndrome da impostora. Tem como a gente aprofundar um pouquinho, só para que elas entendam? Sim, a síndrome da impostora é quando você... eu vou dar o meu exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Eu estudava... quer dizer, até hoje estudo, né? Mas eu estudava, passava esse meu conhecimento para as minhas mentoradas, mas mesmo assim eu achava que eu não era o suficiente. E aí eu queria a obesidade mental aí. Estudar cada vez mais, porque eu sempre me achava inferior a fulana. Porque eles estou falando isso lá atrás, a comparação. Não, mas fulana já está fazendo isso, fulana está fazendo aquilo, eu estou aqui, como assim? Eu não posso, eu não estou preparada. Então, tudo que eu fazia, eu achava que não era bem feito. Eu me maltratava. E ao me maltratar, automaticamente eu não via o meu valor. Então, eu tive que trabalhar isso, entender que não, peraí, você já faz diferença para essa pessoa aqui. Você já tá... Aí eu comecei a ter o quê? Feedback das minhas mentoradas. E aí eu tive que olhar e falei assim, não, peraí, eu tô fazendo... É um diferencial da vida dessa pessoa. Opa! Então eu não sou tão ruim assim, sabe? Aí você começa a olhar, e você começa a entender que, cara, eu não preciso saber tudo e não vou saber nunca tudo. Mas o que eu sei já transforma a vida de alguém, então isso é legal. Então é sobre isso. Então eu tenho certeza que o que você já faz já é importante para alguém, para a sua sociedade, para o seu núcleo familiar. E não se cobre de querer fazer perfeito tudo o tempo todo. Não existe essa perfeição. É sobre isso. Lindo, 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 lindo demais. Fabi, como é que porque hoje você se tornou essa grande mulher, né? Hoje você dá luz, dá destino à vida de muitas pessoas e transforma a vida de muitas pessoas. No começo, quando tudo começou, perceber os ajustes, perceber que precisava mudar, que precisava voltar para casa. Como é que foi isso internamente para você? Quando a ficha caiu de quem realmente era a Fabi e que ela precisava tomar uma posição. Qual é o sentimento? Pode expressar bastante. Expressar para quê? Para que essa mulher que está em casa, porque geralmente quando nós estamos nesse lugar, nem sempre a gente consegue ver. E a gente não tem como ver sozinho. E precisa que alguém nos sinalize. Hoje, aqui nesse programa, você está trazendo luz para a vida das pessoas e temperando realmente a vida de alguém, tá? Por isso, olha, por favor, vamos trazer clareza a isso. Vamos lá. Excelente. Vamos lá. Como incomoda? Quando o incômodo começa a ser maior do que qualquer coisa. Você começa a perceber que você está fora de tudo. O que você faz não está dando certo, não presta. Você se cobra, você se maltrata, você se julga, você se humilha. Não precisava que ninguém me humilhasse. Não precisava de nada disso. Eu mesmo era a própria, né, auto-humilhação. Então, o que precisou acontecer? Precisou a Fabiana dar um basta. Ver que ela não estava feliz mesmo. Ela estava voltando a engordar. Depois de todo o processo que ela fez a vida inteira dela de engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, fez a bariátrica e começou a pensar em engordar de novo, falei assim, para, aí que foi. Sabe quando você tá naquele pé de novo para se jogar no precipício, você fala, de novo isso? Não! É acordar. Você não pode fazer isso com você de novo. Aí só que você já tá lá embaixo.
E aí você começa a respirar, a estudar, a pedir ajuda, que é fundamental, porque sozinha realmente não tem como, dependendo da situação. E ter humildade, né? Porque sabe o que acontece? Pedir ajuda para a mulher que faz tudo, é difícil pedir ajuda. Para essa mulher que fala, não, eu não preciso de ajuda. Precisa. Precisa. E não é fraqueza pedir ajuda. Então peça ajuda e se ame. Se ame. Comece a se amar, porque quando você escolhe se amar, escolha se amar. Quando você escolhe se amar, você percebe que tá tudo bem, vamos embora, vamos juntas. Vamos engatinhar. Ninguém precisa saltar. Muito bom. Fabi, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Tanta coisa linda que você falou. Mas quem quiser saber um pouco mais, fala a data do dia da imersão, teu arroba, onde elas podem te encontrar. Ok. A imersão vai acontecer em Cachoeira de Macacu, que é pertinho de Nova Friburgo, para quem não conhece, na pousada Tecoá Indiana, nos dias 7, 8 e 9 de novembro. A pousada totalmente reservada só para imersão. Um número pequeno de pessoas, que também eu acho que é muito importante falar isso, porque trabalhar com o ser humano, eu não sou, vou pôr 30 pessoas numa sala, não. A gente precisa pôr um número bem reduzido para justamente ter esse acolhimento, ter esse olhar. E tem pensão completa, hospedagem, enfim, na pousada Tecoá. Para quem quiser mais informações sobre o evento, pode ir no meu arroba, que é do Instagram, @Fabiana MOZ, Fabiana Moz. E lá na minha bio vocês encontram todas as informações e, claro, sim, eu estou sempre levando uma palavra, alguma coisa no sentido de volta para casa, volta para você. Muito bom. O nosso programa está chegando ao fim hoje com Fabiana Moz, volta para casa. E o nosso conselho para você hoje é simples, ame-se mais. Fabi, foi um prazer ter você aqui, uma emoção ter você aqui, e eu fico encantada cada vez que eu te olho, tá? Porque eu sei o caminho que você caminhou comigo. Muito obrigado, gratidão. E, pessoal, até o próximo programa.